Bom pessoal, sou Otniel Cabral, você está no canal Pense. Estaremos fazendo mais um review de livro, um livro que li recentemente e um livro que super recomendo, pois nos faz refletir muito sobre as posições que temos assumido na contemporaneidade, no que diz respeito à compreensão que nós temos sobre sexualidade. Você deve estar se perguntando qual o livro. O livro é este, um livro lançado pela editora Monegismo. O título do livro é A Cosmovisão Sexual Cristã, a Ordem de Deus na Era do Caos, de Andrew Sandler. Não sei se a pronúncia é bem essa, mas é um livraço. É um livro fino, como vocês podem observar, porém de um conteúdo muito importante, principalmente para jovens e jovens que estão na universidade. Então, se você quer conhecer melhor sobre a cosmovisão sexual cristã, sobre a sexualidade de uma perspectiva bíblica, este é um livro que eu super indico. Mas vamos lá conhecer um pouco sobre o que o Sandler, o Andrew, ele fala nesse livro. O livro ele tem poucas páginas, como eu já vos falei, aproximadamente 115 páginas por aí. E ele é dividido basicamente em 5 capítulos. Nós temos a introdução, o capítulo 1, 2 revoluções e uma ética. Capítulo 2, a ética sexual cristã está fora de moda na igreja. A ética sexual cristã está fora de moda na cultura. Capítulo 3. Capítulo 4, a cosmovisão sexual cristã. E o 5, a responsabilidade cristã em tempos de caos sexual. Este livro ele foi publicado em português em 2017 e ele é oriundo da versão em inglês de 2015. Como eu já vos falei, foi publicado pela editora Monegismo, que tem prestado um ótimo serviço nos assuntos concernentes à cosmovisão cristã. Pois bem, como eu já falei, o capítulo 1 ele vai tratar de 2 revoluções e uma ética. Você deve estar se perguntando quais são as revoluções que o Andrew ele apresenta. A primeira revolução é a Revolução Francesa. E ele vai mostrar, de forma um pouco sintética, até pelo tamanho do livro, o que é que a Revolução Francesa ela trouxe, quais foram as consequências dela. E o que ele vai mostrar é que ela trouxe a secularização do Estado, a dessacralização do Estado. Isso foi fruto da Revolução Francesa. E a segunda revolução? Qual é essa revolução? É a Revolução Sexual. O autor ele vai datar ali os seus primórdios em 1960, vai tratar ali do aspecto americano, como é que essa revolução sexual ela se desenvolveu, quais foram as consequências dessa revolução sexual. E aí ele vai trazer vários frutos advindo dessa revolução sexual. O que é que ele diz? Rapidamente eu vou ler. É impressionante como a vasta maioria das questões sociais controversas de hoje se derivam da revolução sexual. Gravidez de adolescentes, divórcio desenfreado, aborto, leis de notificação dos pais, feminismo, inseminação de óvulos, inseminação artificial, doação de esperma, pornografia, fertilização in vitro, homossexualidade, casamento entre pessoas do mesmo sexo, dentre outras. Tudo isso, segundo o Andrew, vem da revolução sexual. Isso são consequências. Ele vai mostrar de forma mais específica alguns frutos específicos dessa revolução. Por exemplo, a mulher. Como que a concepção, o entendimento e a compreensão da mulher a partir da revolução sexual mudou. E um dos pontos que ele mais enfoca aqui acerca da mulher é que a mulher ela passa a ser compreendida como um objeto. Ele até fala aqui que o sexo
ele passa a ser separado da intimidade e reduzido apenas à técnica. Então, essa ideia da mulher veio da revolução sexual. A criança também, ou as crianças, como sofreram com a revolução sexual, a questão do aborto, a questão do sexo sem compromisso, né, principalmente adolescentes e jovens, e pedofilia, vários outros pontos que afetaram as crianças também. E depois vem o homem, né, várias questões que afetaram o homem. Por exemplo, a desresponsabilização do homem, né? O homem, ele faz aí várias coisas, principalmente vinculadas à sexualidade, e não é tão responsabilizado como deveria ser. Ele diz assim, ó: a responsabilidade gerada pela revolução sexual deixou uma geração de jovens efeminados, incapazes de manter o emprego por mais de um ano, que não cultivam o amor de uma mulher, não passam tempo cuidando dos filhos e mais conhecedores de jogos digitais que do caráter moral. Tem entre outras questões aí que ele vai falar sobre o homem e sobre a masculinidade. Capítulo 2, ele vai falar sobre a ética sexual cristã. Está fora de moda na igreja. E aí ele vai mostrar o que é que seria ética, qual a diferença da ética cristã. Ele vai desenvolver um pouco sobre a ética. Aqui, de forma mais específica, ele vai mostrar os dados bíblicos sobre a ética sexual cristã dentro da igreja. Por exemplo, vai avaliar ali o livro de Gênesis, o que é que apresenta sobre a sexualidade. E ele mostra que Deus criou o sexo como reservado para o casamento. O sexo, ele não é um pecado, nem uma concessão do pecado, é uma dádiva prazerosa de Deus. As formas específicas e inadequadas do desenvolvimento da sexualidade, e ele vai apresentar essas questões voltadas para a sexualidade cristã. O que é que a palavra de Deus defende nesse aspecto? E a parte mais lamentável que ele vai tratar nesse capítulo é o abandono da ética sexual cristã. Um ponto impactante que ele mostra é que essa ética ela tem sido traída a partir dos púlpitos cristãos. Ou seja, pastores, líderes que não mais apresentam o que a palavra de Deus fala acerca da sexualidade, da ética sexual. Aí aqui ele vai tratar alguns pontos que estão meio que esquecidos, como o uso de contracepção recreativa, o divórcio ilegítimo, o sexo pré-marital, o casamento demorado, aborto, homossexualidade. E ele vai especificar também o liberalismo, como é que o liberalismo ele afetou e tem afetado a igreja. Então, vale muito a pena a leitura desse livro. Depois desse capítulo, ele parte agora para o terceiro capítulo, onde ele apresenta a ética sexual cristã. Está fora de moda na cultura, né? Ele faz essa pergunta e ele vai mostrar que de fato está fora de moda, mas ele vai trazer um questionamento. Será que o cristão crê enquanto ética sexual é válido também para os não cristãos? E de imediato ele diz sim, é válido para os não cristãos. E ele vai trazer vários elementos em que deve ser considerado a ética sexual mesmo para os não cristãos. No capítulo 4, é aí onde ele vai desenvolver de forma melhor, mais acurada, mais aprofundada sobre a cosmovisão sexual cristã. O que é a cosmovisão sexual? O que é que vem ser a cosmovisão sexual cristã? E aí ele vai mostrar o sexo na cosmovisão bíblica. Qual a relação do sexo e a criação? Qual a relação do sexo com a Trindade? Veja bem, o que é que tem a ver a Trindade nessa história? O sexo e a fecundidade. Além deste, o sexo e a intimidade. Sexo e sacrifício. Sexo e complementariedade. E aí ele conclui esse capítulo. E
Por fim, né, o último capítulo qual ele aborda é a responsabilidade cristã em tempos de caos sexual. Ele vai mostrar que apesar de todo esse caos na história, no mundo em que nós vivemos, nós precisamos ter um posicionamento firme. Nós precisamos sim, em nossos púlpitos, na sociedade, mostrar o que o cristianismo tem a apresentar sobre as questões voltadas à sexualidade. E como a visão cristã, a visão bíblica, ela possibilita com que a sociedade ela desfrute de algo superior, algo melhor e mais aprazível. E como as consequências dessa revolução sexual têm tornado a nossa sociedade cada vez mais caótica. E o segredo é voltar para a cosmovisão sexual cristã ou bíblica. Então esse é um livro que eu super indico para vocês. Deixe seu comentário e até o próximo vídeo.